de alguém que um dia, e ela decidiu que deveria fazer um conselho de vida com o nosso Deus. Eu vou chamar a nossa irmã Regiane, para ver se vem, por favor. Ela foi um tanto pego de surpresa aqui na frente. Ela falou: olha, eu vou gaguejar. Mas sabe, tem um filtro aí na frente que deu todo, tem a vídeo perfeitamente tudo aquilo que nós falamos a verdade e que é tipo de fato que nós vivemos e nós falamos para ele. É um então já mais perto, né? Não lá do início dos 14 anos. Esse tempo, estava longe, não é? E é isso que eu quero, desejo perguntar para ela, para o nosso conhecimento. Nós vamos ver o antes, o durante e o depois na vida da região, né? Regiane, todos estão querendo saber, né? Como foi o seu passado? Talvez isso seja surpresa para alguns, não seja surpresa para outros, mas certamente a igreja vai se enriquecer muito, vai crescer muito ao ouvir aquilo que aconteceu na sua vida. Então, no momento, eu preciso te contar a sua diferença, né? Mas um pouco antes de ter o Senhor Jesus como seu Salvador, como era a sua vida? Para começar, eu fui usuária de drogas, eu vivia para a rua fora, não sentava a cabeça com nada. Aí teve um belo dia, os caras eu fazia visita, os caras ainda faziam visita por aqui já, até antes de construir a igreja. Aí ele fazia visita lá em casa para minha mãe. Aí ele entrava na porta da sala e saía da cozinha. Aí, e ele sempre que fazia isso, ele percebia, eu achava que não. Aí teve um belo dia que ele entrou na porta da sala, eu saí pela cozinha e disse ele como corredor. Aí falou comigo assim: você vai morrer. Aí eu peguei e falei assim: tá doido? Aí ele falou assim: você vai morrer. Eu falei: vou morrer agora não. Eu falei: eu tô com tanta vida que a hora que chegar na minha vez de morrer, eu vou falar assim: acabou esse negócio de morrer, vai viver pra frente e não acabou. Morrer, e eu já vi, não é a primeira vez que você pode falar de Deus. Aí tá, aqui aquele pedaço que ele falou, foi pra trás. Eu esqueci daquilo. Aí continuei minha vida da mesma maneira. Aí saí de um relacionamento muito conturbado, que a gente não consegue nada esquecer. Aí peguei e continuei do mesmo jeito. Aí conheci o seu meu marido hoje, que é realmente o meu marido, casei. Aí no meio um casamento também de muitas brigas, de direto, se acalmaram no caso. Não acabaram, não, estão se acalmando. Aí eu decidi não, eu fui. Aí no aniversário da casa de oração, o quarteto veio cantar, o quarteto veio vários, né? Há 4 anos atrás. Esses 14 anos, tem 4 anos que eu frequento aqui. Aí, ele estava cantando, eu escutei de longe, achei muito bonita e vim até o meio do asfalto para escutar. Aí, quando eu cheguei no meio do asfalto, eu disse: acabou. Não falou mais. Aí, isso, quando a Graça mesmo estava na janela, eu nem tinha visto. Aí, ela pegou e falou comigo assim:
Não, não precisa esquentar a cabeça não. Amanhã você vai na igreja, porque amanhã você tomar de novo. Aí eu falei assim, ah tá, eu saí daqui, vou lá na igreja, só que em vez de cantar. Aí me deu vontade, eu tive comigo na cabeça, vai, eu acabei vindo. Mas quando aconteceu que o que me chamou a atenção naquele dia, no dia que eu vi, não me chamou a atenção. Aí eu cheguei aqui, quem me chamou a atenção foi o Gilvão, lá de Divina, não sei se todos conhecem. Aí, ele fez a pregação, aí depois cantou, eu não sabia chorar. Ele estava aqui, estava falando, e eu chorando, e ele cantava, e eu chorava, e engasgava, e eu sou muito risonha, eu sou muito vergonhada, vocês estão vendo, eu sou muito vergonhada. Eu vou de rir, tudo que eu sei, eu percebi, para ficar, aí, aconteceu que eu vim, aí ele pegou e, no meio da pregação dele, aí ele começou a cantar o louvor, aí eu peguei e falei, vou entregar minha vida para Deus. Eu entreguei minha vida para Deus. Meu marido ainda era traficante na época, a gente ainda estava ali, ainda tinha um churrasquinho onde fazia comer aqui no tampa, né? E foi bom pedir para voltar. Está inflamada, né? Só aquela capa, só encerrando por dentro para que é escuro. Aí a gente tinha um meio de ganhar dinheiro que era o churrasquinho, mas o churrasquinho era só suado. Porque a gente vendia mesmo ali, era coisa pesada. Aí daí eu comecei. A Ilza me ajudou muito, a Ilza também, a Maria, que elas me aguentaram nas 2 dias, me ajudaram muito. Fizeram parte da minha vida. Aí foi até que eu tomei uma decisão, que eu comecei a sentir o peso que eu estava fazendo tudo com a Ilza, aí eu comecei a sentir o peso que eu estava vivendo uma vida errada, porque eu não era casada. Aí daí eu fui casei, tudo direitinho, na igreja. Meu marido, 1 ano depois, converteu também, entendeu? Foi difícil, me chamou de doada. Eu ficava o tempo inteiro falando na cabeça dele, eu não queria ele na vida que ele estava, eu não sabia para onde ele ia. Aí eu fui treinando a cabeça dele, naquela época eu falava mais do que eu falo hoje. Aí ele ficava ficando muito chato, ficando muito enjoado. Nossa, eu consegui convencer o meu marido e um colega meu, tanto enjoamento. Aí foi assim. Aí eu peguei e comecei a frequentar nas reuniões femininas. Foi quando eu tinha mais liberdade, né, para poder abrir a minha vida para praticamente assim, a Ilza foi minha mãe, né? Peguei ela como mãe e fechava tudo dela. Acontecendo isso, eu não sei o que eu vou fazer, e ela falando, não, é Deus, é Deus, é Deus. E assim foi. Até eu conseguir chegar, enquanto Deus não estivesse na direção da minha vida, nada daria certo. Até hoje nós vamos conversar aqui, conversa ali, porque isso pode Jesus mesmo. E é isso aí. Boa noite. Boa noite. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Só pela região já valeu a pena, né, irmão? Interessante, vocês notaram que ela disse, olha, eu levei a Cristo, meu esposo, e mais um amigo, não é verdade? Já valeu. E eu sei que aqui nesse local não foi só essas 3 pessoas que conheceram a Cristo. A luz de Cristo tem brilhado aqui. Eu sei que tem dia que as irmãs desanimam. Eu estava conversando isso com a Nélia. Agora tem dia que dá vontade de desanimar. Eu estou lá em Brasília, já passei por isso. Ano passado nós tivemos uma dificuldade tão grande na igreja. Nós tivemos um problema de divisão de igreja. Infelizmente, há 4 anos atrás. E como foi duro esse tempo. Alguns irmãos saíram, os irmãos que mais trabalhavam saíram. E eu comecei a orar, estava eu e um dos irmãos como presbíteros, e nós começamos a orar, Senhor, manda alguém para nos ajudar. Tem hora que é tão difícil. Aí sabe o que aconteceu? O irmão Isaías, que era o presbítero junto comigo, Deus levou, ele morreu. E já imaginaram a situação?
Aí eu comecei a pensar, Senhor, e agora? O que eu faço? Já estava difícil, eu e ele. Piorou muito mais. Foram dias muito difíceis. E eu comecei a orar e aí Deus colocou no meu coração, olha, trabalho na reconciliação da igreja. Você imagina o quanto é difícil trabalhar nisso. Fui até esse irmão, ou a um irmão especial, e trabalhei com ele dizendo, olha, você quer consertar a situação? Eu falei, olha, eu quero. Não para voltar, não era essa a intenção dele, né? Mas para ter comunhão novamente. Eu falei, olha, tem um jeito que vai resolver de completo esse problema. Eles precisam voltar. E ele ficou até meio assustado na hora, mas nós começamos a trabalhar nisso. Alguns irmãos que tinham problema com o outro, nós trabalhamos para que houvesse perdão entre eles. Várias reuniões nós tivemos. Essa reconciliação durou uns 4 meses, 3 a 4 meses. Várias reuniões. E Deus nos deu o privilégio de aquela igreja, metade da igreja quase saiu, voltaram e estão conosco hoje. Vocês não imaginam como isso fez bem para nós. Eu e você precisamos tomar algumas atitudes. Lembra que nós falamos isso de manhã? Tem que começar de mim, tem que começar de você. Os problemas vão vir. Não deixa só para a tia Hilda e a tia Nélia, não. Porque senão elas não vão dar conta. Né? Eu estou falando em respeito aos irmãos. Os irmãos, né? Costumam deixar para alguns irmãos que estão na liderança. Para com isso. A igreja toda tem responsabilidade de trabalhar. A Regiane viu isso e já começou a trabalhar com o marido e com mais alguém. E olha, continue, Regiane. Continue. Deus tem um trabalho especial para cada um de nós. E as irmãs, não desanimem, porque valeu a pena, viu, Wilson? Valeu a pena. Só de ouvir o testemunho desse, a gente tem um prazer, uma alegria muito grande de servir ao Senhor. Né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você contar quanto dinheiro você ganhou até hoje, né, na sua vida toda, mas vê que a Regiane valeu mais que tudo isso. Compensou todo o trabalho. Vamos lá. Abrindo a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 9, dos versículos 9 até o versículo 13. A partir do versículo 9, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Eu não vim chamar justos, que sim pecadores, ao arrependimento. Amém. Vamos orar mais uma vez? Publicano, um homem cobrador de impostos. Você gosta de quem tira o dinheiro do seu bolso? Era o que esse homem fazia. Os cobradores de impostos eram muito mal vistos. Muito mal vistos. Mal vistos por quê? Principalmente nessa época. Israel não era comandada pelo próprio país. O Império Romano comandava toda aquela região. Israel tinha que recolher impostos, não para usar para benefício próprio do seu povo, mas para mandar para Roma.
O Império Romano conseguiu algumas pessoas para cobrar impostos. E entre estes, Mateus estava. Ele era considerado, o publicano era considerado como traidor e apóstata, porque eles cobravam o dinheiro do seu próprio povo para entregar para quem os oprimia. E o pior de tudo é que eles ainda embolsavam menos. Sempre cobravam mais. Não era exatamente aquilo que era mandado para eles cobrarem. Eles sempre cobravam um pouco a mais. Por isso, eles tinham dinheiro. Por isso, Zaqueu, quando encontrou com Jesus, disse o seguinte: olha, Senhor, se eu tenho defraudado algumas pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais. E provavelmente Mateus estava nessa. Ele cobrava os impostos. E ele era mal visto. E agora ele próprio, Mateus, ele começa a contar o seu testemunho, como a Regiane fez aqui agora. Vamos lá, muda para mim, por favor. Primeira coisa, ele começou a contar o seu estado anterior. Como a Regiane começou a dizer: olha, eu vivia assim. Ele contou sobre ele aqui: olha, eu era um cobrador de impostos. Eu era um homem mal visto. Eu era alguém que ninguém gostava de carregar. Quando falava de um cobrador de impostos, as pessoas já ficavam aborrecidas. Ninguém queria estar junto. E ele contou a vida dele. Ele não importa com a qualidade de vida que ele vivia. Mas ele convida: olha, Mateus, me segue. Me segue. Jesus está fazendo isso com você hoje também. Não importa o que você viveu no passado. Não importa o que você está vivendo até agora. O que importa é que você o siga para que ele mude a sua vida. Ele te convida a isso. Ele convidou Mateus para isso. Mateus, me segue, Mateus. Esse foi o chamado de Deus. É um chamado dele para você também. Você quer seguir? Está disposto a isso? Ou não? Mais um. Resposta de fé de Mateus a esse convite. Você já imaginou alguém chegando perto de você e dizendo: me siga? Você vai segui-lo sem saber quem ele é? Se alguém desconhecido passar por ele, você vai ter coragem de seguir? Eu acredito que não. Mateus certamente já havia escutado a respeito de Jesus. Ele já sabia quem Jesus era. Ele esperava o Messias e ele cria nisso. E agora, quando o próprio Jesus o convida, a resposta dele imediata: ele foi seguir a Jesus. Sabe por que eu pus aí um pastor de ovelhas? Porque você já viu a diferença que há entre cuidar de vaca, de boi, de cavalo e de ovelha? Quem cuida de animais, cavalos ou de boi, ele vai atrás tocando e com o ferrão furando, tocando. Vamos lá! Né? Você já fez isso, né, Jane? Atrás com o ferrão. O bicho não quer andar, você obriga ele. Com Jesus não é assim. Ele te convida e você vai se você quiser. É uma opção que ele te dá para você seguir. Mas você pode rejeitar se você quiser. Dinheiro para ele. Ele não quer deixar a namorada que o faz pecar contra Deus. Ele não quer deixar a família, né? Ah, minha família vai me rejeitar se eu seguir a Jesus. Mateus não pensou nada disso. Quando o Senhor Jesus o convida, a resposta dele foi imediatamente seguindo a Jesus. Pode mudar. Agora, o seu sacrifício por Jesus. Você está pensando que seguir a Jesus é amarrar uma rede em casa e não fazer mais nada? Jesus exige sacrifício.
E Jesus disse que aqueles que são covardes não o seguem, não têm coragem de seguir. Precisa haver renúncia. E foi o que aconteceu com aquele homem. Primeira coisa que ele fez, ele abandonou o serviço. Abandonou aquele trabalho que dava muito dinheiro para ele. E começou a andar com Jesus. Em todo lugar que Jesus ia, ele estava junto. Onde Jesus andava, ele caminhava junto com Jesus. Ele o seguia. E é isso que Jesus te convida para fazer também. Seguir a Jesus exige sacrifício. Não sacrifício como aquele do passado, de sacrificar um animal. Não sacrifício como as pessoas que não creem em Jesus fazem hoje, andando de joelhos, pagando penitência, nada disso. Porque esse sacrifício Jesus já fez. Esse foi completo. Mas sacrifício de tomar atitudes de honrar. Sacrifício de talvez abandonar até a própria casa. Aí você fala, mas eu preciso fazer. Que bom que você não precisa. Porque eu recebo algumas revistas de uma missão chamada Portas Abertas. Alguns aqui devem receber. Né? Algumas pessoas que recebem Jesus naqueles países onde é proibido. Onde é proibido pregar o Evangelho. Às vezes elas têm que abandonar a própria casa. Às vezes elas são expulsas de casa. Há poucos dias eu recebi um relatório de um irmão chamado Miguel, o pastor Miguel, não sei se alguém já ouviu falar sobre ele. Esse jovem veio dos países muçulmanos. Ele é de lá, original de lá, natural de lá. E ele veio na Argentina para implantar o islamismo lá. E ele veio para a Argentina, empolgado com isso. E quando ele chegou na Argentina, ele ouviu o Evangelho de Jesus. E ele conheceu Jesus. Aí sabe o que ele fez? Ele estudou no seminário e foi servir a Jesus lá no país dele. Sabe o que aconteceu com ele? Uma das coisas que ele foi pregar o Evangelho lá, ele foi preso. Ficou um tempo na cadeia. Lá na prisão ele conheceu o casal e ele falou de Jesus para esse casal. Esse casal se converteu a Cristo. E esse casal está passando um aperto terrível, porque a família não aceita e quer expulsá-lo de casa. Ele fala que eu quero que você vá jantar na minha casa. É isso que aconteceu. Um banquete para Jesus. Agora, sabe o que tem acontecido nos nossos dias? As pessoas, em vez de fazer um banquete para Jesus, querem que Jesus dê um banquete para elas. Quantas igrejas estão pregando isso? Venha para a nossa igreja. Dê o seu dízimo aqui. Deus vai te abençoar não sei quantas vezes mais. Dê o seu dízimo que você vai ter saúde boa. Não vai ter problema. Não sei onde vira isso. Porque o que Jesus nos dá é o privilégio de oferecer um banquete para Ele. E foi isso que Mateus fez. Demonstrando que Ele amava Jesus. Quando eu e você damos os dízimos ou as ofertas na igreja, no templo, nós estamos dizendo, Senhor, nós te amamos. Por isso que nós queremos te dar essa oferta. Eu não quero nada em troca. Sabe por quê? Porque Jesus já me deu muito mais. Tudo que eu preciso Ele já me deu. Inclusive o meu trabalho, inclusive o meu sustento. E quando eu retorno aquele sacrifício tão pequeno que eu posso fazer, de ofertar, de dar o meu dízimo, eu estou dizendo, Senhor, eu te amo. E por isso eu vou contribuir com a obra do Senhor. As pessoas têm tido uma visão tão errada da oferta e do dízimo. E muita gente até diz, olha, eu não vou naquela igreja porque o pastor está pegando dinheiro para ele. Graças a Deus, aqui nessa igreja, ninguém precisa do seu dinheiro. Não há pastor que precisa do seu dinheiro. Tem pessoas na obra missionária que nós contribuímos com elas e os irmãos aqui fazem. Mas eu quero te dizer,
A sua oferta deve ser para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu te amo. Por isso que eu estou te ofertando. As irmãs hoje fizeram um almoço para toda a igreja aqui, né? E elas disseram para o Senhor: Senhor, nós te amamos e queremos ofertar esse almoço. E como foi especial esse tempo que nós passamos aqui hoje, no almoço, e em comunhão uns com os outros, por causa do Senhor que nós fazemos isso. Como é especial isso? Pode mudar mais não. Olha, e o seu amor pelo próximo? A Regiane fez isso. Quando ela conheceu a Cristo, ela não quis sozinha ir para Cristo. Ela quis levar mais alguém, e ela trouxe o seu esposo, trouxe o amigo do seu esposo. Mateus levou todos os amigos cobradores de impostos dele. Levou uma turma. Era tudo gente mal vista. Tudo gente que estava acostumada a fazer fraude com ele. E ele convidou todos eles e disse: olha, eu conheci a melhor pessoa que alguém podia conhecer. Venha na minha casa, vamos almoçar conosco. E você vai ter o privilégio de conhecê-lo também. Você também tem o privilégio de trazer outras pessoas para participar desse banquete com Jesus. Faça isso. Aproveite a sua vida. Não jogue o seu tempo fora. Sabe, aqui nesse mundo nós juntamos dinheiro, trabalhamos de dia e de noite, e no dia que nós morremos, fica tudo por aí. Se a gente tiver alguma coisa. Muita gente pega antes de morrer. Mas se a gente tiver rico no dia da morte, o que vai acontecer? O dinheiro vai ficar para os outros fazerem briga. E não se sabe quem. A Bíblia diz isso lá no Salmo. Junta-se dinheiro e não se sabe quem vai gastá-lo. Vocês já pensaram nisso? Quantos pais trabalharam a vida toda? Juntaram dinheiro a vida toda. Não gastaram quase nada, fizeram economia. No dia que morreram, os filhos dividiram a herança e gastaram tudo. Coisa que juntou com anos de trabalho. Os filhos com poucas coisas acabaram com tudo. Mas tem uma coisa que você pode juntar, que vai ficar eternamente, que é ganhar alma. É mostrar amor pelas pessoas. Quer trazer as pessoas para ouvir do Evangelho. Quer ir na casa das pessoas e estudar a Bíblia com elas. E isso vai mudar a vida delas eternamente. Eternamente. Você já fez isso com alguém? Já visitou alguém quando está mal e disse: olha, eu vim aqui para orar com você e estudar a Bíblia com você? Você já fez isso? Não precisa responder, mas pensa nisso hoje. Se não fez, você está perdendo tempo na vida. Mais um. Sua prontidão para passar por humilhação. Sabe qual foi a prontidão? Quando ele levou todos aqueles amigos ali, amigos que pecavam junto com ele, que desobedeciam a Deus junto com ele, já começaram a dizer: será que Jesus conhece isso daí? Tudo pecador, como é que ele vai comer junto com pecadores? Ah, não é possível. Você já passou por humilhação alguma vez? Lá no seu trabalho? Quando você é honesto em alguma coisa, e as pessoas dizem: ah, não é possível, rapaz, eu faria diferente, esse dinheiro aí, eu guardaria, mas você não guarda, porque você deve a Deus. E ele diz: você é louco. Já passou por isso? Ou não? Na verdade, nos nossos dias, isso está tão raro. Até mesmo no meio da igreja. Quando a gente vê alguém encontrando dinheiro grande aí, devolvendo, sai na televisão. Acham que é uma coisa anormal. Isso deveria acontecer no nosso meio todo dia, toda hora. O nosso testemunho deveria contagiar o mundo. A mudança de atitude que Jesus veio para fazer na minha e na sua vida deveria contagiar as pessoas. E você deveria estar disposto a passar por humilhação.
Porque é isso que Paulo diz. Paulo disse o seguinte: olha, se você está disposto piedosamente em servir a Cristo, você vai padecer perseguições. Você está disposto a isso ou não? Ou eu sou crente, mas não sou bobo. Eu não preciso ser envergonhado. Tem gente que briga. Aí ele causa vergonha no Evangelho. Paulo disse o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mas tem gente que está envergonhando do Evangelho. Está fazendo alguma prática. O que você está fazendo do Evangelho que você já tem? O que você está fazendo de Deus na sua vida? Pode mudar mesmo. A última coisa: por que Jesus veio até Mateus? Por que Jesus veio até você? Por que ele veio até a mim? Sabe por quê? Lembra da resposta aqui no final? Os sãos não precisam de neve, e sim os doentes. Eu não vim para gente boa, para justos. Eu vim para pecadores. Ou você não é um pecador? A Bíblia diz que todos pecados e carecem da glória de Deus. Todos. Eu e você. Um dia eu estava pregando o Evangelho para uma família. Fui visitar uma casa, duas senhoras já idosas, irmãs, moravam no mesmo lote, uma casinha aqui e outra no mesmo lote do lado. E essas duas irmãs, quando nós estávamos estudando, eu falei sobre isso aqui: olha, Jesus veio para pecadores. E uma delas falou o seguinte: eu não sou pecadora. Eu não sou. Falei: mas você não é pecadora? Então vamos pensar direitinho. Aí comecei a falar para ela: você algum dia já adorou o ídolo? Aí ela disse: não, nunca adorei. Aí eu falei: tá bom, benção, né? Você algum dia já desobedeceu o seu pai e a sua mãe? E ela disse: não, eu nunca desobedeci. Eu falei: gente, então você está bem melhor do que eu, porque eu desobedeci minha vida toda. Apanhei muitas vezes por isso. Então faz o seguinte: você não é pecador? E eu fui falando várias coisas. Você nunca mentiu? Não, eu nunca menti. Aí eu falei: olha, então Jesus não veio para você, pode ir embora. Porque ele veio para pecador. Sabe o que essa mulher fez? Ela levantou da sua cadeira e foi embora da casa dela. Eu estava na casa da irmã dela. Quando ela acabou de sair, a irmã dela disse o seguinte: olha, eu já cansei de ver ela desobedecer ao meu pai. Eu cansei de ver ela fazer isso. Eu cansei de ver ela apanhou porque desobedecia. Eu cansei de ver ela mentindo. Inclusive ela mentiu para você aqui agora, quando disse que nunca pecou. Eu quero te dizer que Jesus veio para os pecadores. Você precisa reconhecer isso. Se você